Oi pessoal do nono ano, vamos para mais uma aulinha de matemática, é a aula 22 do segundo bimestre, ainda sobre racionalização de denominadores. Só que aqui eu coloquei mais exemplos, né? Porque a nossa aulinha 21 eu achei que ficou meio pobre em exemplos. Então ainda no mesmo caso, tá bom? Embora eu coloquei outros casos, é assim, dentro do primeiro caso ainda, aqui embaixo tem raiz quadrada irracional, eu coloquei alguns exemplos a mais aqui para depois vocês não terem tanta dificuldades para fazer os exercícios, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho novamente, ó, né, uma fração onde essa raiz quadrada de 3 não é o problema, porque ela está no numerador. Essa raiz de 3 é que é o problema, porque é um número irracional, ó, aproximadamente 1,73, e está no denominador. Lembra que eu expliquei para vocês que isso não pode acontecer? É feio deixar uma raiz irracional no denominador, no numerador não é feio. Então o que eu tenho que fazer? Mesma coisa que eu ensinei na aula 21 para vocês, eu vou multiplicar, ó, em cima e embaixo pela raiz que é o problema, que é a raiz de 3 de baixo. O detalhe aqui, que eu quis colocar um outro exemplo, é que eu fiquei com uma subtração vezes um número aqui, ó. Então o que eu tenho que pensar em fazer aqui, ó? Por conta própria, eu mesma passar um parênteses aqui. Esse 1 menos raiz de 3, os dois, ó, ambos vão ter que multiplicar por raiz de 3 aqui. E depois embaixo aqui também, tá? Então é isso que vai ser a diferença para nós, certo, pessoal? Então eu vou fazer assim, ó, distribuindo uma vez raiz de 3, uma raiz de 3. Menos com mais dá menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 ao quadrado, ou raiz de 9, ou direto 3. Embaixo, raiz de 3 vezes ela mesma, raiz de 3 ao quadrado, ou raiz de 9, ou 3 direto. Tudo bem? Aí aqui eu vou continuar, ó, essa raiz de 3 eu mantenho, raiz de 3 menos, quem tem quadrado corta e sai, então fica só o 3 ali, e embaixo, quem tem quadrado corta e sai, fica 3 aqui. Gente, nem sonhar de cortar isso aqui, ó, porque não é vezes ou é menos, você não pode cortar aqui, tá bom? Então o resultado é esse mesmo, raiz de 3 menos 3 dividido por 3, tudo bem? O que mais? Vamos fazer outro exemplo aqui agora, ó. Mesmo caso, eu tenho raiz de 3 embaixo, ela que é a problemática, então eu não vou pôr o igual, vou colocar aqui raiz de 3 sobre raiz de 3, que é o fator racionalizante, tá ok? Por conta própria, como aqui é uma subtraçãozinha, eu vou colocar um parêntese, para eu ter que lembrar de distribuir isso aqui, ó. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 3 ao quadrado, ou raiz de 9 ou 3, menos com mais dá menos, raiz de 2 vezes raiz de 3, aqui é raiz de 6, tá? Raiz de 3 vezes ela mesma é ela ao quadrado. Agora, raiz de 2 vezes raiz de 3, 2 vezes 3 são 6, eu já multipliquei. E embaixo, raiz de 3 vezes ela mesma, raiz de 3 ao quadrado. Aqui eu vou, ó, quem tem quadrado corta e sai, 3, menos a raiz de 6, não tem o que fazer, o número irracional deixa aí. E aqui, quem tem quadrado corta e sai, beleza. Ó, mesma coisa, não vão querer cortar, dividir 3 por 3 aqui, porque é uma subtração, só poderia fazer isso quando aqui fosse fator. Então, acaba aqui o resultado. Este outro exemplo aqui, gente, ó, raiz grande, ó, que pego de cima e de baixo, de 3 sobre 10. Então, qual é a primeira providência que eu vou fazer? Já é racionalizar? Não. Nesse caso, ó, a primeira providência é você separar os radicais. Então, você vai deixar raiz de 3 sobre raiz de 10. Lembra dessa propriedade? Ó? Raiz de A sobre B é o mesmo que raiz de A sobre raiz de B. Então, feito isso, separando o radical, já que o radical é comprido, pegava os dois, agora sim, ó, essa é a raiz problemática, porque é uma raiz irracional que está embaixo, a de cima não é problemática. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de baixo, que é a raiz problemática, tá? Ó? Então, é aqui que precisa de racionalização, aqui não, porque aqui é numerador. Aí, tudo normal. Raiz de 3 vezes raiz de 10 é a raiz de 3 vezes 10, que é 30, sobre raiz de 10 vezes ela mesma é a raiz de 10 ao quadrado. Certo, pessoal? Ó, aqui não adianta eu querer fazer a fatoração do 30, porque 10 é 2 vezes 5, então daria assim, ó, 2 vezes 3 vezes 5 não sairia quadrado para eu cortar, então não adianta eu querer simplificar. Dá para perceber aqui, ó, 10 não é 2 vezes 5?
Então, você ia ter um 2, um 5 e um 3 na fatoração. Você não ia ter ninguém com quadrado para cortar e sair. E embaixo, corta e sai. Pronto. Então, o resultado é raiz de 30 sobre 10. Não vão querer simplificar esse 30 pelo 10, porque o 30 é uma raiz de 30, não é um 30. Por isso que não pode simplificar com o 10. Tudo bem? Este exemplo é a mesma coisa. Primeira coisa, já que tem um radical que pega os dois, é separar. Então, você vai deixar o 5 numa raiz e o 3 na outra raiz. Agora sim, identificada a raiz problemática, ó, multiplica em cima e embaixo por ela, que é o fator racionalizante. Raiz de 5 vezes raiz de 3, multiplica 5 vezes 3, 15. E embaixo, raiz de 3 vezes ela mesma, raiz de 3 ao quadrado, ou de 9, ou direto 3. Aí, raiz de 15 copia, também não adianta fatorar, porque 15 é 3 vezes 5, não sai quadrado para cortar. E aqui sim, quem tem um quadrado corta e sai, acaba aí. Não simplifique 15 por 3, porque o 15 está na raiz e o 3 não está, certo? Eu achei necessário fazer mais esses exemplos para complementar a aula 21 antes dos exercícios, tá ok? Beijinhos, até a próxima.